Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. E lembrando, nada disto seria possível sem o nosso patrocinador, a Repinte, especialista em restauração predial. E o programa de hoje promete. Garanto que você conhece alguém que passou por isso. Mas antes, lembre-se, você curta, comente e compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo tão importante para todos os condomínios. No programa de hoje vai ser sobre furto no condomínio. Então, pegue o seu refrigerante, pegue a sua pipoca, sente-se confortavelmente, que aí vem. Roda a vinheta, por favor. Gente, então o programa de hoje é um programa mais complicado, mas vamos lá. Então, temos hoje aqui no estúdio dois convidados. Temos o Cadu. Cadu, muitíssimo obrigado por estar aqui. E temos o Edu. Gostei que o nome é bem próximo, vai ser muito mais fácil para a gente, né, conhecer. Os dois são irmãos, moram na mesma unidade, obviamente. Então, eu vou começar com você. Cadu, explica para o pessoal que está assistindo e para mim o que está acontecendo. Então, aconteceu uma situação aí chata com meu irmão. Roubaram o painel da moto dele, uma moto que ele sonha desde que a gente é criança em comprar, se esforçou muito, passou anos aí economizando e ele comprou a moto do sonho dele ali, cuida bem da moto. E aí aconteceu com um cidadão ali, foi e furtou o painel da moto dele. E eu fiquei indignado, ele tá numa posição passiva ali, tá tentando, o síndico vai solucionar o problema. Mas eu tô indignado com isso, tô indignado por ele. Eu sei o quanto que ele batalhou por essa moto, ele vai ficar agora desse jeito frouxo, não indo atrás. A gente precisa tomar as providências, né? Eu sei que esses painéis de motos chegam a ser bem caros, né? Sim. Eu tava vendo aí, chega a 12 mil reais um painel de uma moto. Sim, eu paguei mais ainda. Caramba! Então, assim, rolou essa situação bem chata. Eu tirei foto do painel furtado, joguei no grupo, falei horário e tudo mais, porque foi na questão de madrugada, deixei ela lá na garagem e do nada, quando eu cheguei de manhã para ir trabalhar de novo, não tava lá, sabe? Aí eu falei com o síndico e tudo mais, ele falou que tinha imagem, que gravou até o furto rolando e falou que ia jogar pra polícia, né? Porque isso é coisa de inquérito. Isso vai dar um processo civil, um processo criminal. Mas assim, eu trouxe meu irmão pra isso porque ele tá achando um absurdo, que é pra gente trazer e resolver isso, sabe? Não é uma coisa da nossa mão fazer uma coisa dessa. Cadu, eu entendo o teu lado e, assim, também é porque, olha só, isso vai ser aberto agora, vai ser feito um boletim de ocorrência, o delegado vai instaurar um inquérito e dependendo se a pessoa já não tem mais, por exemplo, não é réu primário, ele vai preso. Dependendo do que como a gente agir durante um processo, a gente vai atrapalhar esse processo. E o outro lado que você tem que ver quer saber, cara, eu ia falar o seguinte, eu ia falar que você gosta dos teus vizinhos, que são pessoas com quem você convive, mas por outro lado, esses vizinhos também têm o direito de entender que o direito deles acaba quando começa o dos outros. Mas eu acho que os outros podem ter empatia com vocês e passar a ajudá-los até numa ação de mais segurança no condomínio. O que você acha? Eu acho que assim, se a gente colocar totalmente na mão da justiça, da polícia civil, polícia militar, eu acho que vai demorar pra caramba. A gente sabe o país que a gente vive, sabe a ineficiência nesses casos, principalmente em pequenos casos assim, demora até anos para resolver isso. E é um investimento que ele precisa retornar para ele logo. Ele precisa da moto pro trabalho dele, ele vai e volta com a moto para o trabalho dele, ele precisa disso logo, ele precisa dessa solução logo. Não dá para esperar a justiça, as pequenas causas, resolver isso. A gente precisa resolver dentro do condomínio. Não dá para não jogar essa responsabilidade para o síndico. O síndico tem que resolver isso. Não dá para ficar jogando a responsabilidade para terceiros. Se aconteceu dentro do condomínio, é para ser resolvido aqui dentro. Caso não consiga resolver, a gente coloca para fora, mas não foi nem tentado resolver aqui dentro. Foi totalmente descartado, como se não fosse nada, como se fosse algo pequeno. E eu estou indignado com isso. Não é possível que ele vai continuar com essa postura passiva, vai continuar calmo. Não tem como continuar calmo nessa situação agora. É que assim, olha, o condomínio, ele não tem
como pagar e restituir este valor. Eu vou fazer o seguinte, hoje a gente está sem o nosso mediador, mas temos um consultor que foi convidado, então vou chamar o nosso consultor, e aí para a gente poder ter uma conversa mais ampla. Então, Denilson, por favor. Seja bem-vindo, Denilson. Muito obrigado, Renato. Pessoal, o Denilson é um consultor, é um síndico 5 estrelas, é uma das certificações que a gente tem no Brasil, e é um síndico que já presta aí consultoria aí em vários outros condomínios. Então, como a gente já está hoje sem mediador, acabei convidando o Denilson para fazer parte. Denilson, a gente tem aqui o Cadu e o Edu, e assim, me identifiquei muito com o Cadu, porque, ele está aqui defendendo o irmão dele. Eu acho uma coisa legal, uma coisa que as famílias de hoje em dia já não estão mais tão próximas. Ele teve o painel da moto dele furtado dentro do condomínio, Denilson. E aí? O que fazer? Primeiramente, Renato, gostaria de agradecer o convite, né? E agora, respondendo a sua pergunta, existem trâmites que o síndico deve seguir para que ele possa, né, auxiliar vocês nisso daí, no caso. E a gente está comentando aqui sobre imagens. Então, geralmente o que acontece? O condomínio recebe um ofício, né, pelo delegado de polícia e pega essas imagens e deixa na delegacia. A delegacia que vai fazer esse processo, esse trabalho de investigação. Por quê? Porque o síndico ele atua dentro do regimento interno, dentro da convenção, dentro da lei, né, das incorporações. Então, ele não consegue fornecer segurança pública. Isso é função do Estado, que ele pode auxiliar na entrega das imagens para o delegado de polícia, né, Renato? Ou quando solicitada pelo juiz. Para não ferir a LGPD. Exatamente. Então, se o teu síndico oferece essa imagem para qualquer outro morador, ou para qualquer funcionário, colaborador, está errado. Lembrem-se disso. Você, pelo que o teu irmão passou, cara, é uma moto dos sonhos, ele sempre quis essa moto e usa para o trabalho. E agora, o que o condomínio pode fazer para ajudar? Via de regra, nos regimentos internos, fala que o condomínio não tem a responsabilidade por furtos dentro do condomínio. Isso é via de regra. Eu sei que não agrada a todos, mas, infelizmente, isso está escrito no regimento interno, na maioria dos condomínios. Mas se o condomínio não vai resolver, por que a gente não pode ter acesso a essas imagens? Se o condomínio tem a informação, supostamente, de quem fez o furto, por que eu não posso saber? Por que ele não pode saber? Era ele que tinha que saber, né? Por que ele não pode saber quem roubou? Por que ele não pode ver as imagens? Eu tenho um exemplo bom para dar para ele, porque vocês são pessoas honestas, estão com um problema real. Sim. E querem resolver da melhor maneira possível para não ser injustos com ninguém. Mas, infelizmente, o que poderia acontecer? Vamos supor que um apartamento, unidade X, tem um homem e uma mulher, um casal, e a mulher suspeita que o cara está traindo ela. Ela vai viajar de propósito, volta e pede as imagens desse período para ver quem é amante do marido. Exemplo. Entende? Outro caso. No condomínio tem uma piscina. Um morador ou moradora está com trajes de banho. O outro quer a câmera externa para ficar vendo outra pessoa de maiô de biquíni. Então, assim... São coisas que vão além, né, Renato? São coisas que aconteciam. E agora, com a nova legislação, a gente entende que isso defende a direito de privacidade. Isso. Porém, isso aí são questões de caráter pessoal. Aqui, a nossa questão é caráter criminoso. A gente é outra situação. Ele não está querendo descobrir uma traição, não está querendo ver mulher por aí. Ele só está querendo saber quem roubou a moto dele. Eu não concordo com essa lei. Mas assim, eu acho que vai ferir bem mais a gente. Tipo assim, a gente vai ficar apontando o dedo por aí, pro povo do prédio, sabe? Eu acho que tem que manter a harmonia também. Porque depois o síndico também vai se envolver nisso, sabe? Depois vai ficar chato pro síndico. Mas é a responsabilidade dele. E é justamente por isso. Por quê? Porque existe toda a gente chama assim no direito uma persecução penal. Quem tem o direito de fazer isso é o Estado. Por isso que se instala o inquérito policial. O que o inquérito policial vai entregar? Ele vai entregar indício de autoria e materialidade do crime. O delegado vai preparar essa peça, vai mandar para o Ministério Público vai analisar isso daí para ver se ele segue com a ação penal sim ou não. Até aí, nós estamos no âmbito de investigação. Então, existe o princípio do contraditório da ampla defesa,
que deve ser respeitado, que é um princípio constitucional, assim como o direito também da inviolabilidade também da pessoa humana. Então, vocês moram em condomínio, essas informações sendo fomentadas também, por outro lado, prejudica a paz lá do condomínio, entendeu? Porque você imagina, no meu condomínio tem que nem o povo fala, né? Ladrão, tem um cara furto. Então, todas essas informações, elas devem ser observadas e investigadas para que a gente possa ter, né, de uma maneira correta, entendeu? A sua postura mesmo está correta. O condomínio que ele pode fazer é conversar com o investigador, dar todo o suporte em relação às imagens, às informações, entendeu? E oferecer testemunha nesse caso, para poder o quê? Chegar a solucionar esse caso da maneira mais correta possível. Por exemplo, tá? Mesmo que você tenha muita certeza que foi tal pessoa que pegou, se você não tiver prova, isso é crime, isso é uma calúnia, não é? Exatamente. Ou seja, você pode estar cometendo uma calúnia, porque você pode estar informando um crime que a pessoa não cometeu. Então tem esse risco. Por isso que existe toda essa parte do inquérito policial para levantar o indício de autoria e a materialidade do crime. Para isso que se faz o inquérito policial, entendeu? E você que é síndico, saiba a diferença entre calúnia, injúria e difamação. Isso é importante e você vai precisar no seu dia a dia. Eu tenho uma dúvida, inclusive, porque no condomínio já está muita fofoca, sabe, espalhado, apontando o dedo um pro outro. Quanto tempo demora mais ou menos esse inquérito? O inquérito policial, via de regra, são 81 dias mais ou menos. Né? Que aí já envolve outros casos, que é a parte de prisão preventiva, né? Aí tem excesso de prazo, mas via de regra são mais ou menos 81 dias. Só que tem outros procedimentos internos da delegacia, de investigação, então não dá para afirmar e cravar necessariamente. É mais fácil você entender o prazo aí da uma prisão preventiva, né, que geralmente a pessoa ela fica custodiada, você antecipa, né, aquela parte de reclusão para você poder fazer uma investigação. Isso se você tiver elementos suficientes que justificam essa prisão preventiva. Mas não é o nosso caso aqui. Tá? Mas aí, nesses 81 dias, são quase 3 meses. E se nesses 3 meses o indivíduo vê que o ciclo está se fechando e falar assim, não, vou me mudar e aí eu me livro disso. Ele vai para... A gente está em São Paulo aqui, ele vai para Minas Gerais, o interior de Minas Gerais. Aí a gente faz o quê? Como que a gente vai resolver esse problema, Cadu? Se a gente não ir com afinco, se a gente não ir com raiva para cima, se a gente não ir não ir com o síndico, falar isso diretamente com ele, com afinco, como que a gente vai resolver esse problema? Aí o cara se muda, o cara foge, a gente faz o quê? Eu fiquei preocupado um pouco também, não com o síndico, mas a situação da prisão preventiva, porque ele ainda seria um risco para o condomínio, não? Sim, se é uma pessoa que está cometendo crimes, cometer um, pode cometer 2, 3, então ele passa a ser, sim, um risco para toda a comunidade, para toda aquela sociedade. Mas... É importante também, Renato, deixar claro aqui, que é assim, o fato da pessoa cometer um crime, a gente só pode afirmar que a pessoa cometeu um crime depois do devido processo legal. Por quê? Quando a pessoa está dentro do inquérito policial, antes do inquérito policial, ele é somente suspeito. A partir do momento que começa o inquérito policial, ele vira investigando. Depois que o Ministério Público oferece a denúncia, aí ele vira o quê? Réu. Para depois que ele ser condenado, aí você fala que ele cometeu um crime. Então, existe toda uma cadeia, todo um processo que a gente chama de devido processo legal, para que a gente possa chegar e falar que a pessoa cometeu um crime. É que muitas das pessoas não têm esse conhecimento legal, por isso que tem toda essa norma, toda essa legislação para proteger, né, e dar o devido processo legal para a pessoa ter o direito de defesa também. Entendeu? Sim, eu entendi que tem um processo inteiro, mas é que eu fiquei realmente preocupado, porque gravaram o cara, sabe? Então, provavelmente o síndico já custodiou, ou seja, já entregou essas imagens na delegacia, e a delegacia vai dar os andamentos, os trâmites legais para a situação de vocês, entendeu? E não importa se ele mudar de estado, existe carta rogatória, existe... hoje em dia tem a parte virtual, para você colher depoimento, então tem uma série de instrumentos e ferramentas que a tecnologia ajuda para que você possa, né, dar a efetiva persecução penal. Sim, então o síndico não tem muito controle, viu, Cadu? É engraçado que ele tem a moto roubada, tem um prejuízo enorme. Mas foi o painel, né? Foi o painel. Ele ainda está preocupado com a imagem do condomínio,
o bem-estar do ladrão, a gente vê como os valores estão invertidos. É um absurdo mesmo. Olha, o que eu queria lembrar você aí de casa, se você está pensando em ser síndico, acho que o programa está deixando um pouquinho mais nítido que um síndico tem que conhecer de direito, tem que conhecer de manutenção, de engenharia, tem que conhecer um pouquinho de como lidar com pessoas, então a parte aí de psicologia, inteligência emocional. Normas regulamentadoras do trabalho, as NRs, as BNT da vida. Ou seja, pelo que o próprio Edu percebeu aqui, o síndico é um generalista, tem que conhecer um pouco de tudo e vai ser sempre, sim, cobrado e tem que ser cobrado, e você está muito certo, Cadu, em fazer isso. Vocês têm que exigir do seu síndico que ele faça o melhor para aquele condomínio. Então, pense bem, se você é síndico, vá se instruir, porque o negócio não é tão raso, é uma coisa bem mais complicada. Lembrando, né, Rei, que o síndico, o pessoal que está de casa, né, está nos assistindo, ele responde 6 áreas do direito: civil, criminal, tributário, trabalhista, previdenciário e ambiental. Peraí, repete de novo? São 6 áreas, são 6 áreas. Civil, criminal, tributário, trabalhista, previdenciário e ambiental, fora as ABNTs, as normas regulamentadoras do trabalho, essa responsabilidade toda nas costas do síndico. É engraçado que no nosso prédio, ele tem 6 oportunidades de aceitar e não aceita. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Cadu, foi um prazer. Edu, cara, tomara que eles achem logo o teu painel da tua moto. Vamos rezar. Cara, com certeza, tendo as câmeras, já deve ter sido entregue, e aí segue todo o processo. Que o nosso consultor, Denilson, muitíssimo obrigado. Sei que você tem um tempo aí corrido, sei que você tem aí um monte de coisas e teve um tempo aí para ilustrar aí muita informação pra gente. Obrigado. Gente, nada disso seria possível sem nosso patrocinador, a Repinte, especialista em restauração predial. E por favor, gente, comente, compartilhe, curta, isso é importante para que a gente ajude a divulgar toda essa informação para o nosso mercado. Vejo vocês na sexta-feira que vem. Um beijo e obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.